E agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. A entrevista foi gravada. Hoje recebemos o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, atual secretário estadual da Fazenda e Planejamento, para uma conversa sobre a situação financeira do estado de São Paulo. Doutor Henrique Meirelles, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. Bom, vamos falar das finanças do Estado. Nós temos visto aí vários estados decretando calamidade financeira, uma situação muito complicada, um comprometimento elevado, inclusive alguns querendo entrar num programa aí de reestruturação junto ao governo federal. E São Paulo estaria numa situação um pouco melhor, mas pode levar a contingenciamento, se conta muito com privatizações. Dá para administrar as contas desse ano sem sufoco maior? Sim. É possível, evidentemente que é necessário competência, é necessário responsabilidade fiscal. E isto é o que estamos imprimindo aqui na administração das finanças estaduais. Nós temos, em primeiro lugar, uma questão que é o seguinte: o Estado de São Paulo, ele tem um superávit primário, mas devido despesas com financiamento, principalmente financiamento da dívida pública do Estado com o governo federal, além de outras coisas, leva a uma situação de déficit de caixa aproximada de cerca de 10 bilhões de reais para o ano 2019. Por quê? Apesar de que no orçamento isto aparentemente está equilibrado, mas está equilibrado porque o Estado estava contando, ou conta, né, com uma série de receitas provenientes de venda de ativo, privatizações, que julgamos receitas incertas. E aí é que vem o segredo da questão. Nós acreditamos que só devemos contar com receitas que sejam sólidas, sejam certas. Então nós temos aí algo como cerca de 10 bilhões de reais, que são receitas incertas, dos quais cerca de 4 bilhões viriam de uma possível privatização da Sabesp ou de uma capitalização, porque existe uma diferença importante. Mas a estimativa de valores é bem diferente no caso de capitalização e no caso de privatização, não é? É, pelo seguinte, porque se for uma capitalização, vai se vender cerca de 49% da holding, que é a proprietária de 49% da empresa, ou melhor, de 51%. Então nós teríamos a situação final onde o Estado manteria o controle com 51% dos 51%, quer dizer, 50% da holding, que controla 51% das Sabesp, e isso geraria aí cerca de 5 bilhões de receita de capitalização por venda dessas ações da holding, e isto é uma previsão razoável dentro das finanças e da situação de mercado hoje. No entanto, caso seja aprovado o MP do saneamento, que permitiria fazer uma privatização em condições mais favoráveis, então, a partir daí, eu acredito que é possível até ter uma receita que seja 2 dígitos, superior a 10 bilhões. Alguma coisa 10 bilhões ou mais. Ou mais, é. Agora, então, até esse quando é o quadro. o governo vai esperar, o governo do Estado vai esperar por essa discussão lá em Brasília? Olha, o que nós estamos fazendo é o seguinte: nós estamos contando com alguma receita, seja de uma forma ou de outra, da Sabesp, para o final do ano, para o mês de dezembro. Certo. Então, até lá temos tempo. Agora, por via das dúvidas, nós estamos sim fazendo um contingenciamento um pouco menos de 6 bilhões de reais, porque aí viria 4 bilhões da Sabesp, que ficaríamos sabendo no final do ano, ou mais, porque aí permitiria até reverter até lá grande parte desse contingenciamento. Mas tudo isso levando-se em conta as previsões atuais de receita do Estado. Perfeito. Acreditamos que pode ser maior, baseado em 2 questões fundamentais. A primeira delas é que estamos fazendo uma correlação entre o crescimento do país, o crescimento do Estado, quer dizer, PIB nacional,
o PIB estadual e a receita, como ela se correlaciona com o crescimento do PIB do Estado. E a expansão da economia gerando mais tributos. Exatamente. E a experiência que nós temos no governo federal, lá, é de que quando cai o PIB, a receita com proporção do PIB cai, isto é, a receita cai mais do que o PIB. Quando o PIB sobe, a receita sobe mais que o PIB. É um fenômeno estatístico, portanto, indiscutível. Estamos pressupondo que no Estado deva se ter um comportamento similar. Estamos agora, exatamente, visando aperfeiçoar esses cálculos, criar um departamento macroeconômico no Estado. Já estamos em andamento, deveremos ter isso nas próximas semanas já estruturado, de maneira que nós possamos ter tudo isso bem feito. Não é? Qual é a previsão de crescimento do Estado, qual é a correlação entre o crescimento do Estado e o federal. Por exemplo, se o crescimento do Brasil for 2,5%, da média, nós estimamos que aí de ponta a ponta seria cerca de 3% federal, do Brasil, do PIB nacional. Qual é a diferença entre ponta a ponta e média? Porque ponta a ponta você compara o começo do ano no final do ano. A média é a média do ano vezes a média do ano anterior. Então tem um efeito desta diminuição da taxa de crescimento em 2018 em função da questão da incerteza eleitoral e greve de caminhoneiros. Em dito isso, para resumir toda essa história macroeconômica, nós vamos dizer o seguinte: se o Estado de São Paulo cresce mais do que a média nacional, que é a nossa expectativa, nós podemos ter um crescimento aí, ponta a ponta, próximo de 4 ou mais de 3 na média. E isso deve gerar um crescimento das receitas superior que está nas nossas estimativas. Aí fecharia o orçamento. Aí poderia fechar o orçamento. Mas conservadoramente, como se deve administrar finanças públicas, nós não estamos comprometendo essas receitas. Agora, falando ainda em macroeconomia, se espera uma série de medidas por parte do governo federal que possam ter repercussão para os estados. Uma das principais é a reforma da Previdência. Eu queria saber se o senhor conta com isso ainda este ano, o senhor que tentou levar adiante a reforma da Previdência quando estava no governo Temer. Agora parece que eles vão tentar aproveitar a proposta que já está lá com alguns ajustes, tentando garantir um resultado até bem superior do que era previsto anteriormente. Isso facilita a vida dos estados se acontecer? Sim, não há dúvida, porque a reforma da Previdência Federal, ela abre condições constitucionais para se reformar também a Previdência Estadual. Tá? E a Previdência Estadual tem um déficit ainda substancial, não é nada comparável, evidentemente, com o déficit federal, mas é substancial e é um pouco menos aí do que 20 bilhões de reais, mas é um déficit substancial e já estamos preparando aí, em conjunto com outros estados, propostas de também reforma do regime próprio da Previdência Estadual. E isso facilitaria também. Agora, reforma da Previdência, ela sempre é uma questão de prazo maior. Quer dizer, não é algo que se deve olhar mirando 2019, né, ou no ano. E vamos olhar isso à frente. E como você mencionou, de fato, com todas as conversas que eu tive na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional em 2017, havia uma possibilidade muito grande disso ser aprovado ainda no final do primeiro semestre de 2017. Uma série de questões políticas conhecidas nacionalmente levaram com que não houvesse aprovação da Previdência em 2017 e depois a intervenção federal no Rio de Janeiro, que era uma necessidade, impediu a aprovação da Previdência ou sequer a discussão dela em 2018. Mas agora eu acho que é possível, a nova legislatura, o governo eleito, tem todas as condições de legitimidade de, no mínimo, fazer o projeto que está lá. E, idealmente, até aproveitar todas essas condições favoráveis de um novo governo, uma nova legislatura e hoje, tendo muito mais consciência nacional da necessidade de se fazer a reforma da Previdência, se aprovar uma reforma da Previdência, idealmente até um pouco mais abrangente. Mas, em último caso, se for aquele substitutivo que está
no Congresso já é muito positivo e já abre margem para os estados fazer também. Bom, nós falamos de privatização da Sabesp, o senhor falou da importância que isso pode ter para as contas do Estado. Agora, o governador Dória tem um plano bem maior de privatizações. Isso, de algum modo, está sendo contabilizado, considerado no orçamento? Não. Não, isso são possibilidades que não estão ainda orçadas. Inclusive, a secretaria pela qual eu sou responsável é exatamente Fazenda, Planejamento, Gestão e Desestatização. Então, essa é uma área que também é a nossa responsabilidade aqui no estado de São Paulo e estamos olhando isso de forma abrangente. Existem alguns projetos que são necessários e que serão feitos, por exemplo, a renovação das concessões das rodovias estaduais, tem um número de 1.000 quilômetros de rodovias aí, concessionadas que vencerão nos próximos anos, em 19 e 20. Mas aí tem uma novidade também, que eu gostaria até de colocar, porque seria importante para os usuários, que seria uma redução, dependendo do horário, do valor de pedágio. Isso seria colocado como uma condição para a renovação? Sim, porque a prioridade aí do Estado é, em primeiro lugar, investimento. Quer dizer, o concessionário tem que investir na rodovia. Tá? Segundo lugar, a questão do pedágio, porque no passado se privilegiou muito a arrecadação do Estado. Como nós estamos contando com o crescimento do país, com a administração das contas públicas, com a melhora do sistema arrecadatório, nós então estamos trabalhando com uma hipótese de que é possível demandar maior investimento e a diminuição do pedágio. Isso aí do ponto de vista das horários de pico, isso do ponto de vista das estradas. Mas também existe uma série ampla de projetos, como, por exemplo, sistema prisional, abrir para a concessão de prisões, construção de novas e concessão das existentes, habitação e etc. Oi? As prisões dariam retorno financeiro às penitenciárias? Não é um retorno financeiro elevado, mas existe, sim, aí uma previsão razoável. A prioridade, no caso das prisões, não é o retorno financeiro, é a construção de mais prisões com melhores condições de segurança, de qualidade, etc. Agora tem uma série de coisas. Por exemplo, o Estado tem um número enorme de imóveis ociosos. O que nós estamos fazendo? Nós vamos pegar esses imóveis, soma cerca de R$1 bilhão ao valor de mercado, colocar num fundo, tá certo, imobiliário, que vai vender a previsão de venda de ativos imobiliários deste fundo para 19 é cerca de R$300 milhões, mas dentro de um total de R$1 bilhão. Isto, digamos, dá um exemplo de toda a série de medidas. Não é cada uma vai gerar um valor muito grande. O mais substancial é a Sabesp. Mas, por exemplo, uma outra, a EMAI, que é a empresa de geração de energia, que exatamente tem aquela geração de energia no Rio Pinheiros, por exemplo. É uma coisa bem menor. Pode gerar aí cerca de R$300 milhões, mas pode ser uma outra ideia. Em resumo, existe aí um número muito grande de privatizações, além de estarmos trabalhando em conjunto com o governo federal para trabalhar no Ferroanel, possível privatização do Porto de Santos, possível inclusão da Rio Santos dentro do pacote da Dutra e etc. Em resumo, estamos fazendo um amplo programa de melhora da infraestrutura do Estado, de privatização, de cooperação com o governo federal para ajudar que tudo isso seja feito. Agora, quando o senhor assumiu a secretaria, falou muito na geração de empregos. E, em certa medida, que viria uma contrapartida das empresas que recebessem algum tipo de incentivo. Sim. Então, os incentivos estão na agenda, não há essa preocupação em cortar incentivos e em garantir maior receita? O importante, Denise, é se garantir que, de fato, o incentivo tem um retorno. Que tipo de incentivo? Por exemplo, uma isenção fiscal, seja de diminuição de ICMS, seja uma série de coisas que podem ter sido dadas no passado. Agora, e que foram? Por exemplo, vou dar um exemplo do governo federal. O governo federal tem incentivos fiscais de cerca de R$300 bilhões de custo total. Agora, quando nós analisamos o retorno disso para a sociedade, sem falar no custo para o governo, na realidade não existiu, porque houve uma recessão no país, diminuiu a produção, o desemprego cresceu muito. Então, o que nós vamos é analisar cada um destes
desses convênios, essas concessões, ver se há um compromisso quantitativo de crescimento de vendas e crescimento de emprego, que é mais importante, e crescimento de arrecadação, igualmente importante, e cobrar, fiscalizar esse cumprimento sob pena de cancelamento de qualquer incentivo que tenha sido dado. Mas incentivos que já foram dados, não seriam novos incentivos? Não seriam novos. Futuros serão rigorosamente analisados cada um e contabilizados exatamente, aí sim, quantitativamente, quantos empregos vão ser gerados, qual é o aumento da arrecadação por aumento de volume de vendas e o incentivo estará condicionado ao cumprimento daquelas metas que inclusive envolvem o aumento da arrecadação, além de emprego, não cumpridas, o incentivo é retirado imediatamente, inclusive com a penalização. Agora, o senhor também quer facilitar muito a abertura de empresas. Isso também seria um estímulo ao emprego? Sim, não há dúvida. A abertura de empresas nós estamos tomando e já tomamos antes, quando eu era ministro da Fazenda, uma série de medidas a esse respeito. Por exemplo, vou te dar um exemplo, que é um exemplo importante, porém, é quase um aspecto simbólico, mas de muita importância prática. Por exemplo, São Paulo hoje é um centro tecnológico de startups, por exemplo, de companhias que estão começando a crescer e etc. E novas companhias que estão abrindo o tempo todo. Alguém vai abrir uma nova companhia hoje. Um grupo de jovens abre uma startup para produzir algo, tem um projeto, um sistema, um software, etc., vai produzir. Muito bem. Em primeiro lugar, tem que registrar a companhia. O tempo médio que prevalecia até 2016 na cidade de São Paulo, segundo a estatística, inclusive do Banco Mundial, era 126 dias. Média nacional era 101. Você poderia perguntar, mas isso é o tempo da empresa construir o escritório, a fábrica ou comprar móvel? Não. Isso é para registrar papel. Então, a ideia é trazer esse tempo na cidade de São Paulo, por exemplo, e no estado, para 3 dias. Isso é um projeto que fizemos em conjunto com o Banco Mundial, além de uma série de outros projetos. Em resumo, tudo isso, juntamente com as questões fiscais, juntamente com todo o ambiente de negócios, é o que vai fazer com que o número maior de empresas seja aberto no estado e o estado possa crescer mais. Crescer com mais emprego, é isso. Com mais emprego, principalmente. Doutor Henrique Meirelles, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui, como sempre. Prazer em vê-la, prazer em conversar aí com os telespectadores. Luciana.